Queria ler com a igreja Salmo 122. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada. Para quem está aqui no nosso prédio, de novo, só para pedir a compreensão, estamos sem o data show aqui, o projetor. E abra sua Bíblia aí, o aplicativo que for necessário. Salmo 122, vou ler na Nova Almeida atualizada. Diz assim a palavra do Senhor: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às suas portas, ó Jerusalém. Jerusalém, você que está construída como uma cidade bem sólida, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orem pela paz de Jerusalém, que sejam prósperos aqueles que a amam. Reine paz em seu meio e prosperidade nos seus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos eu peço, haja paz em você. Por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o seu bem. Amém? Domingo passado, eu preguei no Salmo 121, e hoje eu vou dar sequência no Salmo 122. Isso não quer dizer que a gente vai ficar em Salmos agora, mas a gente está num momento de transição aqui entre o início do ano, inclusive que meditamos em alguns textos de Provérbios. Ano passado, praticamente o ano inteiro, nós meditamos aqui como igreja na carta de Paulo aos Efésios, e eu ainda estou em dúvida naquilo do que pregar e do texto que a gente deve ou pode ficar um tempo nesse ano, ou o tempo que o Senhor assim permitir. Peço a oração dos irmãos e confesso que estou em dúvida em alguns textos e tento conversar com os irmãos aqui do presbitério da igreja, da equipe pastoral da igreja também sobre isso, para a gente estar orando, mas ainda não está claro a direção a dar. E aconteceram muitas coisas nesse ano que os irmãos sabem, e é preciso ajustar a rota com algumas coisas. Não é apenas questão de escolher um livro e seguir nele, mas algumas particularidades que a nossa igreja vive, e aqueles que aqui congregam, aqueles que vierem e passar aqui com a gente em algum momento, na sequência aí de domingos, que o Senhor use, se é um tema e não tem nada de errado, se são temas avulsos, também não tem nada de errado, desde que a palavra de Deus seja pregada e que a gente fique com a palavra dele. E quando a gente adota um livro da Bíblia, é apenas um norte que a gente dá, direção, e como a gente aprende como o texto da palavra fala as circunstâncias da nossa vida, e parece que o texto vai nos escolhendo o dia e o momento para falar o nosso coração. Assim tem sido a experiência da nossa igreja. Então eu não sei ainda, estou inclinado a estudarmos Apocalipse nesse ano, ou livro de Romanos. Tenho falado isso com os irmãos aqui. Há uma dúvida, ajude-me em oração, mas estamos nos Salmos hoje. E esse Salmo 122, semana passada eu estava comentando com os irmãos, e para quem perdeu, ou só para a gente poder ter um pano de fundo, eu estou lendo ainda nesses dias um livro do pastor Eugene Peterson, um pastor que faleceu em 2018, foi um grande erudito do Senhor, escreveu livros assim, lindos, profundos, e de uma profundidade e leveza mesclado ali. Qualquer livro do Eugene Peterson você pode adquirir, uns vão ser um pouquinho mais densos do que outros, mas são livros que você vai ler e aprende da palavra de Deus, e principalmente quem está servindo em alguma área de ministério, são livros ricos. E ele, pastor americano que foi, da igreja presbiteriana americana, ele ia na contramão, porque a igreja presbiteriana americana, ela está também num viés de teologia liberal muito perigoso, e esse irmão foi na outra direção. E Deus o usou nos seminários, mais de um. Há uma biografia que foi lançada recente pela Mundo Cristão, se você gosta de biografia e aprender da vida de irmãos que já passaram e venceram essa etapa chamada vida e hoje estão com o Senhor, como você aprende. E o Eugene Peterson tem um clássico dele que chama-se Uma Longa
obediência na mesma direção. E o subtítulo do livro diz que é o discipulado numa sociedade instantânea. Foi publicado em 1980, mas esse texto ainda fala hoje. E é disponível em português. E ele fala justamente sobre esses salmos, que ele chama de salmos de peregrinação. Aliás, ele não, os estudiosos da Bíblia chamam, e a Bíblia aí que você possa ter em mãos, ela... irmãos, eu vi um pingo cair agora. Que seja uma chuva de bênçãos aqui no nosso meio. Mas foi um pinguinho só. Para quem está ouvindo isso fora de contexto, é que a gente está com um problema no telhado aqui, sendo resolvido. Mas qualquer coisa, estenda sua mão aos céus e fique espírito de oração. Mas vamos prosseguir. Foi só uma pequena... Eu vejo uma pequena nuvem, né? Lembra aquela... Vamos cantar, não. Chuvas de bênção, é isso aí. Tá bem? E vamos prosseguir. E esses Salmos 120 a 134 é uma coletânea aí dentro do livro de Salmos, de cânticos de peregrinação, quando o povo ali de Israel, eles iam para Jerusalém, e eles iam pelo menos 3 vezes ao ano celebrar o Senhor, nas grandes festas judaicas. E isso você encontra em Êxodo, capítulo 23 e no capítulo 34, se você depois quiser pesquisar um pouco. E esses aqui são cânticos. Eles estão indo de um lugar ao outro, iam cantando, orando, citando. E semana passada, a gente meditou no Salmo 121, mas o salmo que inicia esses cânticos de peregrinação, é interessante que o Salmo 120 fala de arrependimento. O Salmo 121 que a gente meditou semana passada fala sobre confiança. E aí o Salmo 122, e aí eu separei para a gente ficar nele um pouquinho, fala sobre o culto. E eu acho que tem tudo a ver com aquilo que a gente está fazendo aqui hoje, nesse retorno ao culto presencial, depois desses dias aí de impedimento e dificuldades que nós tivemos aqui no nosso prédio. E é bom a gente focar o que é o culto ao Senhor, a celebração ao Senhor. O que é o ato? Eu queria que você usasse a sua imaginação agora, sem criar nenhuma dificuldade, problema com a palavra de Deus nisso, mas eu queria que você imaginasse o que faz no pleno domingo, durante todo o dia, mover pessoas, não aqui na comunidade batista de Santo André apenas, mas lembrar que no dia de hoje, em diferentes horários e formatos, igrejas estão reunidas para adorar o Senhor. Eu não sei se você percebe, não há evento no mundo acontecendo no dia chamado domingo, maior do que o ajuntamento da igreja do Senhor espalhada nesse mundo. Quero que você preste atenção no movimento. Não são 100 pessoas e 100 e poucas pessoas que estão aqui hoje. Na nossa cidade chamada Santo André, são centenas, se não são milhares de igrejas, com diferentes tradições cristãs, evangélicas, mas que estão se reunindo hoje para adorar o Senhor, no dia chamado domingo. E não parou ainda, porque o nosso culto aqui ainda é pela manhã, a gente tem essa prática, não temos o culto da tarde ou da noite, mas outras igrejas vão se reunir à noite ainda, se é que já não está no segundo culto da manhã. Como a nossa igreja mãe, Primeira Igreja Batista Santo André, querida igreja nossa aí que ajudou a plantar aqui a comunidade, tem 2 cultos pela manhã, inclusive meus pais que estão ali no fundo já foram no culto das 8, ou não, faltaram hoje? Foram, né? Já foram lá no culto das 8, estão aqui agora com a gente, e tem o pessoal que vai no culto das 6:30. Para quê? Não tem o que fazer? Só porque não tem jogo nesse horário? Apesar que tem, né? Estamos no grande campeonato paulista, tendo clássico entre, como é que chama lá, o São Bento de não sei aonde, contra o nosso São Bernardo, né? Um clássico para você ficar lá antenado e pagar o pay-per-view. E a igreja, pleno ano de 2023, mas, no entanto, não é só ir à igreja, e o esforço para ter um prédio, ter um lugar, ajuntar as pessoas e preparar uma recepção
e gente que está servindo, e preparando cadeira, e preparando música, e trocando, preparando os instrumentos aqui, porque o pessoal não chega aqui apenas toca. E chegou e preparou, e eu quero valorizar hoje, inclusive, os nossos queridos irmãos da música, do louvor, e aí ali de trás da transmissão do culto, e a gente está nesse caos aqui ainda, reajustando aqui as coisas, mas as outras igrejas também estão nesse processo. Às vezes você pensa que não, é porque é tudo mecânico, o pessoal aprendeu a fazer assim, vai fazendo. No ano de 2023 tem eletricidade, tem computador, tem outros recursos que a gente usa, senão a gente estava no mimeógrafo com retroprojetor, mas estava adorando a Deus, o Senhor, não é? Alguns daqui vão lembra aquela época que você ia à igreja e ficava o irmãozinho no retroprojetor, passando lá, e se ele tivesse um problema lá na saúde de tremer, ninguém conseguiria cantar as canções, né? Porque ficava aquela imagem projetada, e aí vem a próxima. E a pessoa normalmente escrevia ainda, tinha que ter uma caligrafia boa, porque era assim que era projetado as canções, ou então um outro tempo também que você chegava, pegava o boletim da igreja vinha com a ordem de culto, com as canções impressas ali, com cântico, cantor cristão, harpa cristã, toda a liturgia impressa. Aí sim, muitos era no mimeógrafo, lembra? Então tinha um irmãozinho que durante a semana tinha que vir à igreja, saber o que ia acontecer para preparar o texto e passar no mimeógrafo e você pegar aquele papel com cheiro de álcool, né? E às vezes meio rabiscado. Que esforço! Para não falar das irmãs da cantina, as irmãs que preparando cafezinho, acolhendo a criançada. Para que esse esforço, gente? Puxa um DVD, coloca online alguma coisa, resolveu. Mas não, há algo prazeroso. Sim, a Laura e a Esther, elas vêm à igreja porque tem que acompanhar. Só que é interessante, nesse momento elas ainda vêm, perguntam e vêm com prazer mesmo, porque tem aprendido assim, como outros papais e mamães aqui têm ensinado também seus filhos, e você vai ensinando. Mas vai chegar um momento que talvez vai vir um pouquinho, às vezes mais emburradinha, vai vir um pouquinho mais forçado, mas vai vir. Mas vai chegar um momento que basta você dar tempo ao tempo, que vai ser uma opção. Vai ser uma decisão do coração, de vir ou não. Então vir, obrigado, e assim que o pastor Gene Peterson começa a trabalhar nesse texto, no exemplo dele, que ele dá sobre um contexto de igreja local, é engraçado que essa questão de obrigado tem um período, porque logo a pessoa está livre aí para tomar a decisão de vir ou não no culto, mas parece que a grande maioria vem por escolha. Ninguém laçou hoje, passou na casa de um, joga a corda lá e traz o Carlão. Né, e vem, e aí uns são bons de desviar, né, Carlão? Então, laça teu irmão aí, vem, traz para a igreja a força. E o cara vem lutando e arrebenta o portão. Parece que não é assim. Sim, talvez alguém recebeu o convite e veio. Mas a grande maioria dos crentes, dos discípulos de Jesus, no dia chamado domingo, decidem adorar a Deus com o povo de Deus. E de novo, gente, a gente podia estar sem prédio, mas se o povo de Deus estivesse naquele estacionamento, ali era a igreja do Senhor reunida. Se fosse num parque, ali em nome de Jesus estaria reunido, mas Deus tem nos dado o prédio, uma estrutura que a gente também, às vezes, mistura com o nome igreja, comunidade. E aí tem essas diversas igrejas, prédio. E aí antes você fala, mas a igreja são as pessoas, são as pessoas, mas existe a casa de adoração. Existe o espaço que é consagrado ao Senhor. Existe um esforço que foi feito de gerações para terem alguns locais aqui, que pessoas batalharam ali por um terreno. Pessoas batalharam ali por uma aquisição de alguma coisa, e um movimento, e doações, e mão voluntária. Havia mutirão para erguer o prédio da igreja. É assim a história da igreja evangélica nesse país e nesse mundo afora. Para quê? Por quê? Mas de novo, irmãos, eu quero só que você preste atenção que esse ajuntamento, principalmente você que às vezes está nos visitando, não pertence a uma igreja evangélica, a esse mundo cristão, enfim, ou está nos visitando, ou tem curiosidade, está aqui por carinho e pelo convite, você é muito bem-vindo a estar aqui.
Mas eu queria só que você entendesse que não é Santo André, não é o estado de São Paulo, não é o Brasil, é no mundo todo. Pessoas estão reunidas no nome do Senhor, adorando. Pessoas de diferentes tribos, como o texto aqui fala sobre Israel. Com tribos diferentes, mas que se unem agora num propósito: ir à casa do Senhor, num momento específico, numa data específica, num ajuntamento específico, com um propósito também específico. Sim, o culto a Deus acontece na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e no domingo. Mas o ajuntamento, Igreja do Senhor, tem um significado espiritual que enriquece a tua caminhada de vida cristã com Deus. E nesse dia, pós-pandemia, 2023, para os vacinados e os não vacinados, a coisa está andando, a coisa continua. Muda-se governo, muda-se isso, muda-se um monte de coisa na vida, e esse ajuntamento, esse ritmo, essa postura, parece que todo aquele que é do Senhor deseja adorar ao Senhor com o outro que é do Senhor. Há um desejo no coração, irmãos, que só o Espírito Santo de Deus coloca e faz mover. Aquele que é de Deus tem o desejo de estar com o povo de Deus e celebrar o grande Deus, que é o Deus da nossa salvação. O ser humano foi feito para adorar. O coração do homem foi feito para adorar. E tem gente que não sabe o que é adorar, e aí corre atrás do sexo, das drogas, do dinheiro, da carreira, porque algo está nele que precisa adorar algo. E é nisso que é a fábrica de ídolos do coração do homem. Não é apenas uma questão de uma imagem, escultura. É mais do que isso, é o significado que dá primazia no coração às demais coisas, que ordena as demais coisas. Idolatria tem outros nomes, que inclusive a igreja evangélica está cheia delas. E o nosso coração é fácil de entrar no caminho da idolatria, mas, contudo, não é esse o tema de hoje. Eu quero que você foque que há um desejo no homem de adorar. Hoje, estádios de futebol, pessoas que estão ali, irmãos, eles não estão gritando por causa de um time de futebol. É um ato de adoração também com outro nome. Shows são realizados e curtição com um monte de coisa. Lógico que há coisas que são artísticas, que há beleza, um monte de coisa. Mas há um negócio ali que a arte também, ela quer ocupar o lugar da adoração. O dinheiro quer esse espaço, o sucesso quer esse espaço. Mas quem é de Deus, quem é nascido de Deus, quer estar com o outro que também é de Deus e adorar. E não é sobre sentir, é sobre decidir e viver, caminhar nessa verdade. Porque muitas vezes a gente não está sentindo nada. Você não está sentindo que deve vir à igreja. Você não está sentindo, e aí Deus confirmou com um arrepio na coluna, no momento de uma oração na madrugada, que fez você vir para a igreja. Não é isso. A maioria dos encontros, naquilo que a gente chama de igreja, vem porque você sabe que tem que estar lá, que é certo estar lá. E faz bem estar lá. E mesmo que eu não estou me sentindo muito bem, que eu estou assim, é lá que eu vou estar. E por favor, irmãos, eu não estou falando hoje sobre legalismo. Ainda mais uma igreja que tem só o culto domingo de manhã. Não confunda o que eu estou te dizendo. Não quero que chegue no teu coração que eu estou aqui agora, eu estou pregando porque eu estou cobrando alguém que faltou no culto. Não é isso. Eu quero só resgatar no dia de hoje a possibilidade da gente falar sobre culto a Deus. Sobre o valor desse culto a Deus. Porque na sociedade que a gente vive hoje, tem gente que trabalha de domingo, tem gente que trabalha de madrugada, tem gente que faz um monte de atividade, eu sei. Inclusive eu estou em tempo integral na igreja, eu nem lembro mais o ano, foi 2000
15, se eu não me engano, que eu comecei a dedicar aqui nessa comunidade já plantada, já com a Laura nascida e já com a vida em andamento, com um monte de coisa. Aí que eu vim trabalhar tempo integral na igreja, já com 40 e tantos anos. Então eu sei o que é ter outras atividades, então eu não estou aqui falando como um profissional religioso. Só que desde pequeno, na minha casa foi ensinado a irmos à casa do Senhor. Esse é um princípio inegociável. Sim, irmãos, em janeiro eu tirei férias, fui viajar com minha família. Descansei. Num domingo das férias, a gente estava em Lins, num hotel lindo, maravilhoso. Eu estava ali agradecendo ao Senhor, obrigado por aquele tempo, louvando a Deus naquele momento, naquele período. Mas aí eu não fico na dúvida, será que eu devo voltar quando acabarem as férias? Lógico que alguém vai cutucar, você tem que voltar porque você é o pastor, né? Você só está de férias, tem que voltar para a igreja, né? Mas será que se eu não fosse pastor eu voltaria? Porque tem gente que está com essa pergunta ainda desde 2020, né? Que começou a pandemia. A pessoa ainda está perguntando, será que eu devo voltar a congregar? Quer dizer, esse movimento do desigrejado é um movimento, irmãos. Eu entendo as crises, entendo as coisas, mas aquele que está em Cristo não despreza a noiva de Cristo. A gente deseja o noivo e ser a noiva. E pertencer a esse grupo aí. A gente não se exclui. A gente sabe que aqui caminhar como igreja também é caminhar entre os quebrados, aqueles que estão sendo transformados, aqueles que Deus está agindo em alguma coisa na vida, na história e tudo, mas a gente não fica fora. Mas de novo, a gente está num tempo que a gente precisa falar, tem muita gente criticando ou fala da igreja atual, do momento que a gente vive, espera que vai cair um avivamento do céu, agindo com essa receita gospel evangélica do século XX, aí toda deturpada, corrompida, torta, e acha que vai acontecer um grande reavivamento que Charles Spurgeon viveu, que John Wesley viveu. Então vai ver o contexto da vida desses irmãos. Ah, mas aí vamos lá para Atos. Então vai ver como a igreja primitiva vivia, debaixo de perseguição e de luta, e como é que era a postura de integridade desses irmãos e buscando ao Senhor, celebrando, servindo, sendo generoso, isso. Mas aí você quer viver o poder de Deus, sendo que o poder de Deus você encontra no YouTube. Que aí você participa de um culto online, clica e vai ter uma experiência sobrenatural. Eu não sei se você percebe, irmãos, a gente está vivendo uma época que tudo conspira contra esse derramar do poder de Deus na vida da sua igreja. Mas Ele é Deus, e Ele faz aquilo que Ele quer, Ele sopra onde quer seu Espírito, e Ele pode fazer de novo. Mas para Ele fazer de novo, não sou eu restringindo a mão do Senhor de agir, não é isso que eu estou falando. Mas com uma vida seca, oca, rasa, desculpe, o resultado disso é isso. Esse evangelho tabajara, tupiniquim, que a gente vive, raso, que tem o evangelho das celebridades gospel, dos escândalos, das distorções. Sim, tinha gente na igreja primitiva tentou fazer falcatrua ali na apresentação das suas ofertas, mas caiu morto ao final disso, com o poder de Deus que se manifestou ali. Ah, se Deus agisse com o mesmo poder hoje, conforme a hipocrisia das nossas apresentações e consagrações ao Senhor. Dinheiro, de vida, disso, daquilo, outro. Ah, Senhor, como o Senhor tem sido misericordioso nesse sentido. Mas, ao mesmo tempo, a tua oração é faz de novo? Tem certeza? Tem certeza que é faz de novo? A gente está falando hoje de uma época que há uma geração toda que não sabe o que é estar num culto de oração e saber o que é o derramar do Espírito Santo de Deus no ajuntamento da igreja. Inclusive aqui na nossa igreja. Tem gente aqui que nunca viu uma pessoa ser liberta de demônios, de possessão demoníaca, e o nome de Jesus ser falado.
ordenar que aquela pessoa seja livre e a pessoa ser livre. Não é fazer um show, um escândalo, uma enrolação e entrevistar. Não, estou falando a pessoa chegar na igreja com opressão, é espiritual e ser liberta no nome de Jesus. Sim, é verdade, sim, é possível, sim, Jesus ainda é o mesmo ontem, hoje e eternamente será. E a igreja tem essa autoridade no nome de Jesus para continuar proclamando libertação, vida, cura, mas não cura nesse sentido também que as pessoas pensam que vem num culto, tem um culto que tem mais poder, outro culto que tem menos poder. Uma igreja tem mais autoridade, outra tem... Isso daí é bagunça do homem. Aliás, tem muita coisa que é feita no nome de Jesus que a gente não sabe nem o que é direito naquilo. E quem sou eu para falar também quando na minha própria igreja local, onde eu sirvo, congrego, caminho, a gente também tem algumas dificuldades aqui no andar. E o meu coração ele tem esse conflito, mas hoje estamos falando de culto. Deixa eu voltar. Porque para se falar de poder espiritual, de grandeza na fé, algo básico na vida do discípulo de Cristo que tem a ver com o ajuntamento do povo de Deus. Irmãos, perguntaram para o meu querido e saudoso pastor, reverendo John Stott, um homem que Deus usou na sua geração e usa até hoje. Perguntaram para ele qual que tinha sido o segredo na vida dele, da caminhada. Isso ele estava sendo entrevistado, esse vídeo está disponível online, inclusive. Ele já com seus 70, 80 anos e pouco ali de idade. Aí pergunto para ele, qual que foi o segredo? Como é que você desenvolveu o ministério, a vida, o seu impacto no mundo, né, cristão, e não só cristão. Esse homem chegou a ser indicado ali entre as 100 personalidades mais influentes do mundo, pela sua vida e testemunho, aquilo que ele estava fazendo em vida. E aí ele olha para o rapaz, aí você fala, deixa eu anotar. Ele vai falar. Quando uma pessoa dessa fala, ele vai falar sobre qual foi o seu segredo para estar aí com essa vida íntegra. Anote, irmão. Faça anotação, ou presta atenção. E ele disse, vivendo as coisas básicas consistentemente. Uma vida de leitura na palavra de Deus, dia a dia, diariamente. Uma vida de oração e o congregar com meus irmãos. Não foi ter ido para Oxford, que ele foi. Não foi ter ido para Cambridge e debater lá com os grandes estudiosos, que ele foi. Não foi ter sido capelão da rainha Elizabeth, que ele foi. Não. Grande pacto na vida desse homem, na sua vida de fé, de caráter, de vida em Cristo, ser usado por Deus. Palavra de Deus, oração e o congregar. É um tripé básico. E quando é quebrado alguma coisa nisso, algo já... Sabe aqui você, quando eu falo você, por favor, entenda. A gente aqui na igreja, a gente olha, né, para as cadeiras, para quem está sentado e que a gente se identifica. Quando eu falo isso, eu não é recado, tá? Por favor. Sempre tento cuidar dessas questões para falar, está olhando para mim, vai ser... Não é isso não. Mas sabe essa questão da gente estar aqui, e você está querendo uma solução para suas finanças. Uau! Tem livro, tem curso, tem um monte de coisa que são válidas e são boas, irmãos. Tem gente que quer melhorar no casamento. A gente mesmo promoveu no ano passado, quem sabe Deus permitindo, a gente logo consegue organizar a agenda da igreja e trabalhar de novo com os casais, e fizemos a Academia de Casais, que foi uma experiência muito saudável e boa. Uma sequência de encontros, temas, propor isso no coração. Porque quando a gente faz esses encontros e dá um nome e tem um foco, é bom porque você é direcionado a um assunto ou a algo que é para te abençoar. Nada de errado com isso. Mas, meu irmão, tudo isso é remédio muito paliativo se o tripé básico de um discípulo de Jesus não está sendo vivido. E que é o que vai dar consistência na sua jornada de fé. Numa caminhada que é até o dia de Cristo.
Por isso que não é de conferência em conferência, não é de vigília em vigília, de acampamento em acampamento, apesar que hoje os acampamentos estão acontecendo com muito mais, com dificuldade. E tudo é válido, tudo é ferramenta que pode produzir vida, ser saudável, bênção para a vida de cada um que participa dessas coisas, como foi na minha vida toda. Mas você quer caminhar, chegar lá e ouvir do Senhor, servo bom e fiel, é a consistência, é o dia a dia, é o básico, é o permanecer na videira, é o permanecer em Cristo, até o dia de Cristo. E como é que você permanece? Como é que você fica? É que assim, choveu ou não choveu, caiu o telhado ou não caiu o telhado, meu caminhar ia ser consistente. Sim, caiu o telhado, você pega a Bíblia, lógico que tem um momento que você vai deixar de lado com todo respeito e reverência e no significado que eu estou falando aqui, e é hora de pegar o rodo. Assim, quando Deus falou para Moisés, agora é hora do povo caminhar, é hora de marchar, é para sair do Egito. Então sai, não é para agora ficar lá, tem um momento que é da saída, tem um momento que é na vida, agora é um momento que você vai, mas isso não tira a consistência, porque não é a toda hora que acontece isso, graças a Deus. De novo, no nosso contexto, em 11 anos nesse prédio aqui, foi a primeira vez que aconteceu um negócio assim pesado como foi, de dificuldade mesmo física aqui. Já pensou se acontecesse todo mês, irmãos? Olha, se acontecesse em cada ano, como é que fala? Ano bissexto, né? Que fala? Já seria bem difícil de aguentar, né? Não é sempre. Por isso que não é toda hora que alguém tem câncer, não é toda hora que alguém infarta, não é assim. Outras crises na vida. Mas quando vem aquele que está consistente em Cristo, em algumas coisas que na vida, irmãos, aquilo que a gente viu em Efésios, como é que Paulo pode escrever uma carta tão linda, bela, profunda, rica, de exortação, preso? Como é que ele pode ser tão eficiente na proclamação do Evangelho? E não só Efésios, ele escreve também Filipenses, Gálatas. Ele escreve a carta aos Romanos, sem ter visitado ainda essa igreja. Como assim? Então é possível. Então sabe essa grande vitória que você pensa que é um culto, que é uma oração feita da maneira certa, que é uma sequência de jejum e oração, e que nada disso é desprezado quando é feito com temor ao Senhor? Você pode e deve jejuar, você pode e deve orar e fazer vigílias, você pode e deve, vai preenchendo, mas tem algo chamado, olha, tem uma vida consistente com o Senhor, porque estamos em peregrinação, e nessa peregrinação há algo que o Senhor nos ensina, e somos exortados no Novo Testamento, principalmente a congregarmos, em Hebreus vai falar sobre isso. Não devemos desprezar esse ajuntamento da igreja do Senhor de forma alguma, não caia nessa cilada maligna, que é para te derrubar da tua fé, que é para te derrubar das tuas forças no Senhor. Por quê? Primeiro porque é esse princípio. Diz aí o primeiro versículo do Salmo 122. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Há um renovo em vir à casa do Senhor. Há uma forma de você se posicionar e se colocar, de estar no meio do povo de Deus, para celebrar o nome de Deus, louvar o nome do Senhor, engrandecê-lo, que é tirar você do seu problema, do seu coração, da sua história, do seu, e olhar para o Senhor. Peraí, falar, alinhar as coisas novamente, ajustar as coisas e falar, Senhor, apesar do caos todo que a gente está vivendo, louvado seja o teu nome, bendito seja o teu nome, santo é o Senhor. Irmãos, o culto, essa é a estrutura básica na vida cristã. O culto
essa estrutura básica na vida do discípulo de Jesus, que ajuda a gente a ter um norte nesse relacionamento com Deus. É um lugar, um momento que a gente centra nossa atenção, foco, coração, ouvido, centra em Deus, na sua palavra. E nisso a correção nos desvios que a vida vai promovendo e vai impondo. É por isso que o texto de Salmo, o Salmo vai dizendo, Jerusalém, vai para o Salmo 122. Jerusalém, você que está construída como uma cidade bem sólida, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. E sobre esse texto, o pastor Eugene Peterson, ele fala o seguinte, presta atenção, o culto dá-nos uma estrutura funcional para a vida. O Salmo diz, e aí ele vai usar a paráfrase desse Salmo, Jerusalém, cidade bem construída, construída como lugar de adoração, a cidade a qual as tribos sobem, todas as tribos de Deus sobem a cultuar. E aí ele continua dizendo assim, Jerusalém para um hebreu era o lugar de adoração. Só incidentalmente era o centro geográfico do país e a sede política de autoridade. As grandes festas de culto, as quais todo mundo ia pelo menos 3 vezes por ano, eram realizadas em Jerusalém. E em Jerusalém, presta atenção, tudo que Deus disse era lembrado e celebrado. Quando você ia a Jerusalém, você encontrava as grandes realidades fundamentais. Deus o criou, Deus o redimiu, Deus providenciou para você. Em Jerusalém você via no ritual e ouvia proclamada na pregação a verdade poderosa que formou a história. Que Deus perdoa nossos pecados e possibilita vivermos sem culpa e com propósito. Em Jerusalém, todos os fragmentos dispersos da experiência, todos os pedacinhos e partes da verdade, do sentimento, da percepção, foram ajuntados num único todo. É isso que quer dizer Jerusalém, como esse lugar, casa do Senhor. O que você está fazendo aqui, irmãos? Dos desvios que foram na tua vida entre um domingo e outro, aqui agora é a hora de falar o seguinte, eu vi muito noticiário que me deixou amargo, muita história chegou ao meu coração que me deixou sem chão, muita coisa foi acontecendo. Sim, orei a Deus, li a palavra, talvez não consegui fazer diariamente isso, talvez eu falhei, talvez eu errei, talvez eu pequei, e pequei. Se talvez é só, né? Pecamos. É engraçado, né? A gente está vivendo hoje na Crentolândia, a gente peca, participa de um culto de ceia e pensa que o pecado é do outro. Chega aqui, não tem uma atitude de confessar, de se quebrantar, porque o pecado é sempre do outro. Ou do outro, do partido do outro, do político do outro, do chefe do outro. E não tem mais uma percepção, não. O pecador sou eu. Então eu chego aqui na casa de adoração com meus irmãos, a casa do Senhor nesse sentido, mas chego sem temor. Chego sem temor e reverência àquilo que a gente vai cantar, celebrar, ler, falar. E aí eu não aproveito esse tempo no domingo, esse ajuntamento, 1h30, perto de 2 horas. Eu não aproveito esse momento para entender que aqui eu vou ouvir a palavra do Senhor. Vou ouvir a história de Deus que está em andamento. Aquilo que Ele já fez, está fazendo e vai fazer. Esqueço que aqui agora é hora de colocar meu coração nessa sintonia. Irmãos, aqui nesse ajuntamento as diferentes tribos chegam juntas, em unidade. Pessoal da Zona Leste, pessoal de Mauá, pessoal de Santo André, de São Bernardo, de São Caetano, e assim é na igreja dali, daqui, de Ocolá. Chega nesse ajuntamento. Aqui é o lugar que chegam, olha que legal. Eu falo isso de vez em quando, hoje é dia de falar de novo. Só na igreja chegam os corintianos, os palmeirenses, os flamenguistas, os santistas, os são paulinos, os
flamenguistas estão mais quebrantados nesse final de semana. E nessa brincadeira aqui chega aqueles que pensam diferente, algumas questões da vida, na política também, nas escolhas e outras coisas, mas aqui, na hora que junta, é povo de Deus. Hello? Na hora que junta aqui, o empresário, o desempregado, o que está pensando em prestar concurso público, o que não sabe o que fazer da vida, mas na hora que junta aqui, em nome de Jesus, aquele que nasceu de novo é povo de Deus reunido. Que ganha 10 salários mínimos, o que está no Bolsa Família, aquele que está fazendo uma pós-graduação, já fez um pós-doutorado, e aquele que não sabe ler nem a Bíblia direito, que tem dificuldade na leitura. Mas quando junta aqui, é povo de Deus. A criança, o adolescente, o jovem, o adulto, o idoso. Na hora que junta aqui, aquele que tem fôlego de vida é povo de Deus. Estamos em peregrinação. Aqui chega gente vitoriosa e gente que está no momento da derrota aparente. Que às vezes parece que você está numa grande derrota na tua vida, mas fica firme. A palavra final ainda não foi dita. Até aquele que está diante da morte hoje. A morte não é a última palavra na vida daquele que está em Cristo. E Cristo venceu a morte. Celebramos a ceia do Senhor com essa esperança. Ele virá buscar a sua igreja. E aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E toda a igreja do Senhor vai se juntar ao Senhor um dia. E parece que esse dia se aproxima. Esse dia se aproxima cada vez mais, irmãos. E é necessário que a gente pregue a palavra do Senhor com esta esperança. Sim, a gente quer pregar e falar, ânimo ao teu coração, vamos lutar, meu irmão, vamos prosseguir. Mas acima de tudo, e aqui de novo, com telhado ou sem telhado, vamos louvar o Senhor. Porque vale a pena, Ele é digno. Ele é digno. Olha, está difícil para um aqui, para o outro ali. Alguém chega aqui passando mal, o outro chega, eu não sei. Que de novo, tem gente que, como eu estava falando, não veio aqui por causa que está se sentindo bem. Veio porque sabe que é certo vir. Sabe que é certo fazer essa escolha. E aí o que você faz? Sai da cama, levanta e vem adorar o Senhor. Porque Ele é bom. Porque Ele é digno. Porque vale a pena. E nessa provocação que você se coloca, é interessante que o Senhor te visita. O Senhor te toca. O Senhor te renova. O Senhor te visita de uma maneira especial. Que, meu irmão, com todo respeito, olha, esse mundo online de hoje não é a mesma coisa. A não ser que você esteja lá no Paquistão, debaixo de uma gruta lá, sendo perseguido, e esse negócio chega de uma maneira fantástica. Sim, você está no leito de um hospital, sim, você está nisso, naquilo outro, e daqui a pouco a gente vai orar por algumas situações que estamos aqui na aflição e na oração, nós vamos clamar a Deus. Mas você dá para entender que essa época que a gente está vivendo é perigosa, irmãos. Época de muita prosperidade na vida do homem, mas prosperidade que desvia o coração de adorar. Misericórdia, Senhor. E aí você pergunta, por que o Senhor não faz de novo? Porque há muitas distrações na nossa vida hoje. Há muitos impedimentos, inclusive para muita gente aqui, a pior coisa que pode acontecer é você prosperar na vida com bens e outras coisas, porque isso vai te levar bem para longe. Ai, que oração perigosa. Mas por outro lado, não é interessante que esse texto fala sobre paz e prosperidade? Ou você não percebeu? Nesse ir à casa do Senhor, há na oração, há nesse salmo, há nesse cântico, da maneira como você quiser colocar, uma oração por paz e prosperidade. Mas eu queria que você entendesse, eu só quero tocar em mais um assunto. Para muita gente que não entende, e aí, irmãos, por favor, a gente tem limitações aqui no falar, no explicar e dentro do tempo que a gente tem. Mas eu queria te falar sobre o culto também, como talvez aquele exemplo básico da treliça. Sabe a videira? A videira precisa da treliça.
ela vai dar o fruto. Mas se tirar a treliça, parece que a coisa bagunça um pouco no desenvolvimento da videira. Muita gente está com a vida bagunçada financeiramente, emocionalmente, nos alvos da vida. A vida vai passando, as décadas vão vindo, e a coisa vai virando, e aí o coração vai vendo que alguma coisa está passando, as gerações estão aí diante de você, e daqui a pouco você está falando, e o que eu fiz com a minha vida? E não percebe, muito jovem está nessa fase, porque na adolescência para a juventude é uma fase de muitas perguntas, de muitas inculcações, e aí a pessoa às vezes não aprendeu, ou pelo exemplo que não teve, ou por alguma coisa que desestrutura, porque a gente, irmãos, como é que a gente vai saber da vida um do outro? A gente não sabe. Eu vou saber aquilo que doeu e dói no teu coração, aquilo que pegou na tua alma, na tua fé. Mas na adolescência e na juventude, irmãos, que momento que o diabo gosta de bagunçar. Porque uma das coisas que o diabo faz é tirar a treliça, a estrutura que é a igreja na vida do adolescente e do jovem. Ele está aqui firme na fase das crianças, aprende da palavra de Deus, tudo que chega no coração dele fica. E aí vem uma fase mais de turbulência, e ele não percebe que, ao tirar a treliça, a coisa começa a bagunçar. Os valores da sua identidade. Mas por que esse ataque hoje, todo mundo desestruturado na questão de identidade sexual, de valores, de rumo para a vida, tudo agora desiste, nada a pessoa persiste, tudo não gostou, desiste, não gostei, desistiu, não gostei, desistiu, desiste no namoro, desiste no curso, desiste no estudo, desiste na batalha por alguma coisa para prosperar na vida, desiste de um plano assim, porque a coisa vai ficando difícil, porque hoje o mundo caminha num jeito que é para que você desista. E como é bom a gente matar os sonhos, os desejos do coração de jovens e dos adolescentes, para que eles cheguem na fase adulta desestruturados. O que é hoje a bagunça que a gente vê na educação, nos valores que são ensinados, e a cultura, nos valores, é tudo para desestruturar. E a grande questão é que, principalmente, tudo aquilo que apresenta os valores do reino de Deus, eles tiram a treliça e falam, caminha, e não vai desenvolver. Papai e mamãe, é nosso papel ensinar esse valor do culto ao Senhor, porque o culto ao Senhor, ele é essa estrutura, que não é, eu tenho repetido isso várias vezes, irmãos, me desculpe, eu vou repetir de novo, não é tanto faz. Eu vou à casa do Senhor, e há alegria no meu coração, há um prazer, há uma satisfação. Por quê? Porque eu sei que o Senhor é digno, porque o meu coração foi feito para adorar, e na casa do Senhor, eu me junto com essa grande congregação dos diversos, dos diferentes, mas que todos são um povo em Cristo. Somos um povo em Cristo, e aquele cântico diz o quê? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Somos um corpo em Cristo. Quando estamos juntos, há poder e autoridade. Casa de Jesus, esse cântico era gostoso, um cântico leve, antigo, alguns aqui vão lembrar. Mas eu queria terminar para falar sobre, terminando, só citando mais um texto do Gene Peterson, e te encorajar mesmo nessa leitura rica deste livro, se você desejar prosseguir. E ele vai falar, interessante, irmãos, eu achei linda a expressão que ele fala. Você sabia que uma das expressões que a gente pode pensar é que a gente pensa que aqui no culto o nosso anseio por Deus vai ser saciado, mas é o contrário. E ele diz assim, o culto não satisfaz nossa fome de Deus, dá mais apetite. Nossa necessidade de Deus não é saciada por tomarmos parte no culto, fica mais profunda. Acho lindo isso. Extravasa aquela hora e permeia a semana. A necessidade é expressa num desejo de paz e segurança. Nossas necessidades de cada dia são mudadas pelo ato do culto.
Não mais vivemos de modo imprevidente, lutando avidamente na competição insana para fazer de uma magra existência o melhor que podemos. Nossas necessidades básicas, de repente, tornam-se merecedoras da dignidade de criaturas feitas à imagem de Deus. Paz e segurança. São as palavras, ele diz, Shalom e Shalvá. Tem um jogo de sons com Jerusalém, Yerushalayim, o lugar de culto, de adoração. Shalom, paz. É uma das palavras mais ricas da Bíblia. É tão impossível defini-la pelo seu sentido no dicionário, quanto definir uma pessoa pelo número do seu RG. Reúne todos os aspectos de completude que resultam do fato de a vontade de Deus estar sendo completada em nós. É a operação de Deus que, quando completa, libera correntes de água viva em nós e pulsa com vida eterna. Toda vez que Jesus curou, perdoou ou chamou alguém, temos a demonstração de Shalom. Shalvá, prosperidade, nada tem a ver com apólices de seguros ou grandes contas bancárias ou estoque de armas. O sentido da raiz é lazer. É a postura descontraída de alguém que sabe que tudo está bem, porque Deus está acima de nós, conosco e a favor de nós em Cristo Jesus. É a segurança de estar em casa numa história que tem no centro uma cruz. É a desconstrução da pessoa que sabe que cada momento da nossa existência está à disposição de Deus, vivida sob a misericórdia de Deus. O culto dá início a uma participação diária, prolongada em paz e prosperidade, de modo que compartilhamos em nossa rotina de cada dia o que Deus iniciou e continua em Jesus Cristo. Amém? Sabe qual que é o problema? Que na geração que a gente vive do pragmatismo, que tudo tem que ser imediato, tudo tem que acontecer agora, a gente se pergunta, o culto vale a pena? Vale a pena esse esforço? Vale a pena? O que eu ganho com isso? Eu quero pegar só uma última ilustração. É o ceifeiro. Ele vai falar sobre isso no livro, mas eu vou adaptar aqui para não ficar lendo. Sabe o ceifeiro? Ele pega, é foice, né, que fala? Ele está lá, cortando, e aí de repente ele tem que parar, ou ele para, e quem está de fora vê aquele grande campo, aquela grande ainda colheita, ou sei lá que nome dá para aquilo, que ele ainda tem para fazer, mas ele parou, e está com a pedrinha, e a turma que está em volta, que não sabe direito o que é aquilo, fica perguntando, tem muito serviço para fazer ainda, olha o tanto que você está deixando de fazer, porque você parou para afiar. E ele está lá, ouvindo as críticas e... Mas olha o tanto de serviço, olha a produção, olha o tanto que você pode conquistar. E ele está lá. E aí de repente, ele para, porque já deu tempo de afiar. E ele volta para a colheita. Isso. E parece que a colheita melhora. Parece que agora que ele vai colher e vai trabalhar ali, o resultado daquilo é muito mais do que se ele tivesse feito apenas direto. Irmãos, o culto, estamos agora no nosso para a semana que Deus coloca diante de nós. O crente não está aqui perdendo tempo. Não é perda de tempo você acordar de manhã e falar, eu vou servir na igreja. Vou servir meus irmãos. O crente, ele não está aqui perdendo tempo porque ele está ali cuidando do som, está ali cuidando da porta, ele está ali cuidando do estacionamento. O crente não está perdendo tempo porque veio fazer cafezinho, veio mexer na cadeira. O crente, ele está aqui mexendo na cadeira, tirando a água da igreja que foi alagada e falando, Senhor, prepare esse salão de novo para alguém que está perdido ser restaurado em Cristo Jesus. Senhor, ajuda a gente a ampliar esse salão aqui, não é para ficar rico, Senhor, é para que mais gente venha participar da graça do Senhor.
Senhor, amplia o nosso prédio, dá estrutura para as crianças, mas não é para enrolar o tempo delas porque elas fazem barulho aqui na igreja, é para que essas crianças cresçam e aprendam do amor do Senhor, da salvação do Senhor, dos caminhos do Senhor, e que vale a pena permanecer até o fim. Vamos colocar a luminária lá atrás, para quê? Para que os jovens tenham um lugar, que eles possam aprender que vale a pena cuidar e amar um ao outro, sem precisar banalizar questões de lascívia, num sexo, tudo é tara, tudo é eu, tudo é droga, tudo é porcaria. E falar, não, vale a pena uma vida santa, uma vida dedicada às causas do Senhor, e que eu posso me relacionar com uma menina, não pensando em sexo. Eu posso sentar do lado de uma irmã em Cristo Jesus, e sou alguém que zela pela sua integridade. Eu não sou um devorador aqui, como o mundo prega e apregoa. Sensualidade distorcida, vida, todos os valores estão fora do lugar, porque a treliça está quebrada ou ausente. E a gente está vivendo uma geração na igreja, irmãos, é necessário colocar a treliça no lugar, para que a videira desenvolva, e a gente permaneça firme até o dia de Cristo. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Fica firme, meu irmão, vai valer a pena, porque o dia de Cristo se aproxima. Que haja shalom, shalvá na nossa vida. A paz do Senhor e a prosperidade do Senhor no coração de todo aquele que serve e que se reúne para adorar o Senhor como povo de Deus. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Vamos colocar o nosso coração diante do Senhor. Nós como igreja estamos numa transição que eu não sei o que o Senhor vai fazer na nossa história. Mas Senhor, faz para a glória do Teu nome. Usa toda essa diversidade para trazer mudança no nosso coração, para os nossos valores, para a nossa vida. Mas comece em mim, Senhor. Vamos orar. Meu Deus, tem misericórdia, Senhor. A nossa oração é por misericórdia no dia de hoje, Pai. Oh, meu Deus, age no coração da Tua igreja, que eu faço parte dela. Do Teu povo, que eu faço parte dele. Oh, meu Deus, obrigado por hoje nos lembrar o significado do culto ao Senhor, do ajuntamento, e do que é servir ao Senhor, e que vale a pena, porque o Senhor é digno. Vale a pena, porque o Senhor merece. O Senhor é o Deus que nos fez. O Senhor é o Deus da nossa salvação, o Senhor é o Deus da nossa provisão, o Senhor é o Deus da história. O Senhor é o Deus que nos conduz na Tua boa e santa mão, poderosa mão que nos conduz. E assim a gente se entrega, Pai, ao Senhor, porque pedimos que a Sua vontade seja feita em nossas vidas, na vida desta igreja, de cada irmão e irmã aqui. Ó Deus, continua a fazer algo que só o Teu Espírito Santo pode fazer na minha vida, na vida dos meus irmãos aqui. Esta é Tua igreja, é o Teu povo. Faz, Deus, um derramar do Teu Espírito sobre as crianças, jovens, idosos, todos nós aqui. Ó Deus, faz de novo para a glória do Senhor, algo que só o Teu Espírito pode fazer. Que haja a paz e a prosperidade do Senhor na vida do Teu povo, é que oramos hoje em Cristo Jesus. Amém, amém, amém.